Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com Day Trade, aqui mais um panorama de mercado. A gente, hoje, dia 28 de janeiro, terça-feira, quarta-feira, super quarta. Então, hoje um dia com agenda importante, porque tem decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos. A gente sabe que a probabilidade maior é que não haja nenhuma movimentação, mas obviamente tem a coletiva de imprensa, tem o que o Powell vai falar e tem aí uma série de coisas acontecendo. Tem bastante coisa acontecendo, já explico tudo. E vamos para esse importante dia hoje. Lembrando que meu nome é Breno Brasil, sou o responsável de conteúdo aqui do Café com Day Trade, aqui estão nossas redes sociais, caso você tenha interesse no conteúdo e receber as notificações, etc. E também entrar em contato através das redes para pedir algum conteúdo específico, a gente vai ter o maior prazer em atendê-lo. Bom, a gente começa aqui com a manutenção dos juros, né, como eu falei, 97,2%, passou boa parte da semana passada em 95%, agora até menos, é natural que acima dos 90%, chegando no dia da reunião, esse negócio até, não sei porque que não está 100%, mas enfim, tudo indica que não tem corte de juros até junho, Powell, lembrando, deixando o Fed, a presidência do Fed em maio deste ano, e tudo indica que o novo presidente pode ser o Rick Rieder, que já falou ontem um pouco, vamos falar sobre isso também, tá? Então, bom, vamos lá. Então, o que é que está acontecendo hoje, né? Vou puxar aqui os ativos que a gente vai explicando o que está rolando. Então, o dólar, uma queda expressiva, né, ao longo da semana, agora vai se recuperando um pouquinho, que caiu bastante, né, ao longo desses últimos dias. Teve questões com o Ien ao longo dessa semana, né, que ali um suposto acordo entre o Fed e o Banco Central japonês para dar uma salvada na cotação do Ien devido às políticas expansionistas fiscais lá no Japão. Teve, obviamente, toda a questão da Groenlândia, a rusga que teve entre a Trump com a Europa, depois teve Davos ali que deu uma segurada, uma amenizada, mas aí voltam questões entre Trump e o Fed ali, a substituição, a questão da independência, a Lisa Cook, então bastante coisas que... E aí ontem o Trump, cerejo do bolo, disse não está não está se importando com a cotação do dólar, tá? E obviamente essa declaração, se o presidente do país não está se importando, e obviamente isso para a dívida americana é interessante, e isso tem levado as commodities metálicas a ganhar ainda mais impulso, mais tração do que o que já tem com o próprio cenário, tá? O dólar ficando mais baixo, você tem aí impulsionamento das commodities, inclusive petróleo, tá? Então, o Marco Rubio falou alguma coisa sobre operação militar na Venezuela, caso eles não cooperem. Então, o petróleo tensiona com essa declaração, tensiona com o dólar mais baixo, porque com o dólar mais baixo, se esse patamar for provisório, as pessoas aproveitam para fazer as compras, né, repor estoques, minério, ouro, né, e obviamente ouro é especulativo, mas petróleo, né, então, e outras commodities em geral, então fica mais barato comprar e aí você tem essa tração nas commodities. Então, essa declaração de ontem pegou bastante forte no petróleo, ou no dólar, e impulsionando as commodities, tá? Lembrando que a gente teve ontem resultados, né? Teve Louis Vuitton e na tecnologia a TSMC. O resultado em si, né? O lucro em si, ele não veio tão caprichado. Vou puxar aqui, ó, só para você. Olha lá, a SML, desculpa. A TSMC já divulgou lá atrás, foi muito bom. Então, o lucro por ação veio bom, mas o faturamento não veio tão bom. Significa que a empresa trabalhou aqui nas questões de custo, tá? Então, tem um recado positivo quando você interpreta isso, mas não só isso. Ela tem em vista a eliminação de 1.700 postos de trabalho decorrente da própria questão da inteligência artificial. Então, tem uma competitividade a ser alcançada no curto médio prazo e também tem um número de pedidos no quarto trimestre, reservas de material muito bom, tá? Então, isso deu uma perspectiva de próximos resultados estarem aí bombando. Obviamente, ele vai produzir, vai vender, vai receber, talvez alguma questão com prazo, com embarcações aí que saem ainda das fábricas para chegar nos clientes, recebe depois.
Então, números futuros promissores. Tá? Com isso, as ações da ASML sobem cerca de 6% agora no pré-mercado, deixa eu ver. A ASML 6%, chegou a subir 3% ontem, né, com a perspectiva do resultado, né? TSMC, ó, puxando junto, tá? Então, as techs, ó, olha só, todo mundo positivo aqui, só Meta divulga o resultado hoje. Então, hoje tem Meta, tem Tesla e tem Microsoft, tá? Microsoft com a tendência positiva, né? E Amazon, como é que tá a Amazon? Que subiu 0,36%. Ela fez um comunicado dizendo que pretende demitir, ou seja, eliminar mais 16 mil postos de trabalho. A Amazon, pessoal, ela tem 1.700.000 funcionários. Ano passado ela anunciou demissão de 14 mil. Agora mais 16 mil. Em tese, essa soma deveria dar 30, mas a expectativa é que finalize em 27 mil essas duas campanhas aí de demissão. E aí são campanhas mesmo, tá? Tem questão de demissão voluntária, incentivo para buscar outro emprego, tem um auxílio lá, enfim, um plano de recolocação. Mas dos 350 mil funcionários que trabalham na área corporativa, ou seja, que não é loja, entrega, etc., está tirando aí cerca de quase 30 mil. Então, nós estamos falando aí um número expressivo. Tá? Tudo isso, recolocação em função do remanejamento das atividades para a inteligência artificial. Tá? Então, a Amazon acaba fazendo aí mais um movimento acerca de competitividade. Tá? A gente já viu esse movimento se traduzir em resultados lá atrás, né? Resultados bons, inclusive. Então, vamos ver os próximos dados aí. Então, como eu falei, hoje Microsoft e Meta divulgam resultados, o petróleo sobe forte com a declaração de Trump jogando o dólar para baixo, e obviamente também com a declaração do Marco Rubio, já comentei, alguns pontos de atenção, tá? É, né, por enquanto, a gente tem a manutenção da Lisa Cook no Fed, e agora em fevereiro precisa ser definido um novo orçamento para evitar um outro shutdown. Tá? Havia ali uma animosidade desse acordo ser fechado entre republicanos e democratas. Precisa que, se não me engano, são 7 senadores democratas votem a favor do orçamento para prolongar aí o orçamento e manter as funcionalidades do governo. Né? Só que esses problemas, né, ali militares combatendo ali a questão de imigração em Minnesota, né, deixando feridos ali e tudo mais, obviamente geram ali um atrito entre democratas e republicanos, porque é o cerne da questão entre imigração, né, o plano republicano e o plano democrata, que é mais condescendente com a imigração, e isso obviamente levanta ali questões de segurança pública que os democratas começam a exigir, senão a moeda de troca vira a questão orçamentária aí para evitar o shutdown. Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento, né, porque esse precisa ser aprovado para não ter um outro shutdown. Lembrando que ano passado teve um shutdown de 43 dias, foi o recorde, tá? E isso está atrapalhando a condição da política monetária hoje, porque alguns dados que eram para ter saído lá atrás estão saindo agora em janeiro, tá? Então, um novo shutdown agora é absolutamente indesejável para o Banco Central, né? Lembrando que o Powell sai em maio, se tiver um shutdown agora, esse final de trabalho dele pode ficar comprometido. E também o Powell ele ainda enfrenta aquela acusação lá com relação aos gastos lá no prédio do Fed de Nova York e tudo mais, e que ele fez um vídeo, né, dando uma rechaçada com relação a isso, que era político e tudo mais, mas está lá a questão do processo. Tá? Então, aqui na Bloomberg, só para mostrar para vocês a questão da Amazon que eu já falei, os pedidos de ASML, são pedidos e reservas bastante interessantes aí que prometem. Os resultados da Microsoft saem hoje, o SP500 está ali nos 7 mil futuro, né? Já bateu 7 mil. Então, a gente tem o Rubio falando sobre questões na Venezuela. Então, a gente meio que falou um pouquinho sobre cada uma dessas questões. Um dia hoje com um uma perspectiva bastante positiva acerca dos futuros estarem subindo. O Nasdaq está subindo 0,9, S&P está subindo 0,35. Tá? Lembrando que United Health ontem, o setor de saúde deu uma prejudicada pelos resultados. Tá? Então isso segura um pouquinho o S&P, porque não só pela United Health em si, mas pelo setor, né? É, e, obviamente, a temporada de balanços está aí com uma semana bastante importante. A Nvidia é mais para frente, né? Mas lembrando que tem a notícia positiva também de Nvidia
onde a China permite de volta que o H200 seja importado pelas empresas chinesas, tá bom? Então, esse é o cenário é, macro para hoje. Acho que a partir da manhã a gente vai ter ali um, um mercado que já atingiu 0,9%, que já está trabalhando dentro de um range ali. Obviamente ele pode fazer máximo? Pode fazer máximo. Pode voltar um pouco? Pode voltar um pouco. Mas à medida que vai passando ali e vai chegando próximo de 1 hora da tarde, o mercado começa a aguardar, normalmente, né? Começa a aguardar é, a decisão de política monetária que é divulgada às 16 horas, depois tem o statement, né, que é e às 16h30 tem a press conference, que é a conferência de imprensa, onde ele vai responder perguntas, e aí bastante coisa pode ser perguntada, a substituição dele, a questão da acusação criminal, é, a própria condução da política monetária, os dados, o que ele acha dos dados de inflação, se estacionaram realmente, o PCE veio muito estável, né, em relação às previsões, né, deu uma estacionada ali. Então tem bastante coisa para ser tratada hoje durante a coletiva de imprensa, mas também tem um ponto de atenção com relação ao shutdown, tá bom? Então, basicamente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso. A gente agradece a audiência. Obviamente, se você gostou do vídeo, deixa aqui o like para nós. Se você não está inscrito no canal, a gente pede que faça é, essa ajuda, né? Nos ajude com relação a isso, para a gente estar mantendo os conteúdos. E a gente vai soltar aí shorts ao longo e no Instagram também, soltando aí coisas ao redor desse dia tão importante. E, obviamente, após isso e após a temporada, o dia de balanços que vai ser hoje, após o fechamento do mercado. Tá legal? Então é isso. Até o próximo panorama de mercado amanhã.